Olá, crianças. Paz do Senhor. Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar de algo muito interessante sobre a Palavra de Deus. Antes de começar a nossa aula, eu queria dizer para vocês que na semana passada a Pro não conseguiu fazer a gravação do vídeo, né? Eu perdi todo o vídeo que tinha gravado, porque o celular da Pro tá com problema. Então eu perdi o vídeo. E aí não consegui gravar de novo toda a aula. Então, as duas aulas vão ser postas juntas. A da semana passada e a desse final de semana, tá bom? Mas vamos lá. A nossa aula de hoje, que é a da semana passada, ela vai falar sobre o homem rico e o pobre Lázaro, tá? A nossa lição de número 11, ela se encontra no livro de Lucas, no capítulo 16, o versículo do 19 ao 31, tá certo? Para vocês meditarem na palavra antes de começar a ler a sua lição, tá? Antes de iniciarmos a nossa aula, fechem os olhos e orem junto comigo, tá certo? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Bom, Jesus contou histórias para diversas pessoas, até mesmo para aquelas que menos queriam ouvir, os líderes religiosos da sua época. Esses líderes religiosos são aqueles que perseguiam para matar Jesus. A gente já teve algumas aulas em que eles foram citados, né? E por isso Jesus estava falando com os discípulos através de parábolas, através de histórias. Por quê? Porque aos filhos de Deus, Jesus, ele fala claramente, né? Traz a explicação da história que ele queria contar. E aqueles que não eram, infelizmente, não tinham acesso a essa verdade, né? Ouviam as histórias, parábolas e ficavam sem entender. Por quê? Porque Jesus ele só revelava aqueles que serviam a ele. Então, esses líderes religiosos ficavam confundidos, tentando pegar Jesus em uma falha, sem conseguir. Para eles, para os líderes religiosos, a riqueza era uma prova de que a pessoa havia cumprido a justiça de Deus. Um pensamento errado em relação à natureza do Criador. Jesus, como era conhecedor de todas essas confusões inventadas pelos fariseus, surpreendeu a todos, trazendo um novo olhar a respeito da maneira como Deus vê a atitude dos humanos. O mestre de Nazaré contou uma história acerca de um mendigo doente, que após a sua morte foi levado para um lugar feliz ao lado de Abraão, enquanto o rico foi castigado e levado para um lugar de sofrimento e angústia, porquanto havia deixado de fazer algo. Negligenciar significa deixar de fazer algo, tá? E nesse caso aqui, ele deixou de prestar socorro, de cuidar desse mendigo que morava na porta dele, né? Por conta havia negligenciado ajudar quem o suplicava o socorro. No caso, esse mendigo morava na porta dele, ficava sempre ali pedindo alimento, tinha feridas pelo corpo e ele nunca ajudou esse mendigo, apenas vivia na riqueza dele. Então Jesus iniciou a história da seguinte maneira: havia um certo homem que tinha muitas riquezas e vestia roupas muito caras, como vocês estão vendo aí na imagem. Sua casa e esbanjando o que tinha. Havia também um homem pobre que se chamava Lázaro. Este tinha muitas feridas em seu corpo e vivia mendigando às portas da casa do homem rico, como vocês estão vendo aí na imagem.
que aconteceu? Existia esse homem rico, ele tinha a casa dele, ele dava muitas festas, ele tinha muitos alimentos, e na frente da casa dele estava Lázaro. Era um mendigo, morador de rua, e ele tinha muitas feridas pelo corpo, aos quais alguns animais vinham lamber as feridas dele. A Bíblia fala isso claramente, né? Na história que Jesus contou. Esse mendigo estava na porta, ele se chamava Lázaro, e ele tinha muitas feridas pelo corpo. Em nenhum momento em que ele estava ali, morando na porta desse rico, ele socorreu Lázaro, ele o colocou para dentro, deu alimentação, deu comida, tratou das suas feridas, para que ele pudesse voltar à sociedade e até mesmo ter emprego. Mas ele não fez isso. Ele deixou Lázaro lá passando fome. Tá? Ali, Lázaro esperava alguma migalha que caísse da mesa do rico para matar a sua fome. Até mesmo os cachorros que ali viviam também lambiam as feridas de Lázaro. O homem rico, embora tivesse alcançado a posse de grandes bênçãos materiais, ainda assim tinha um coração duro e não era grato a Deus. O grande problema daquele homem não eram as suas riquezas, mas o seu egoísmo que o levava a não querer ajudar a Lázaro em sua necessidade, né? Então, o que a história está contando pra gente? Que o mendigo estava ali na porta dele, ele sempre estava vendo o mendigo ali, só que em nenhum momento ele ajudou, né? Ele deixou de ajudar. E aí, o problema dele era que ele era egocêntrico. O que é egocêntrico? É uma pessoa que só pensa nela mesma. Uma pessoa que não se importa com os outros. Certo dia, aconteceu que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos de Deus até o céu, para estar com Abraão em uma grande festa. O mendigo, que se chama Lázaro, que estava na porta daquele homem rico, morreu e foi para o céu, para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Só que a alma desse rico foi levada para um lugar de sofrimento e angústia, como vocês estão vendo aí na imagem. Dali, avistando Abraão e Lázaro ao longe, o rico começou a clamar ao pai Abraão que tivesse misericórdia dele. Então pediu que Lázaro molhasse o dedo com água fresca e viesse refrescar a sua língua, pois estava sofrendo em extremo naquele lugar de escuridão e fogo. No entanto, Abraão afirmou que o rico, em sua vida, ele havia recebido várias coisas boas. Só um minutinho. O rico havia recebido várias coisas boas e teve do melhor que o mundo pôde dar, ao contrário do que Lázaro viveu, que só experimentou sofrimento, como vocês estão vendo aí na imagem. Mas agora Lázaro estava feliz no céu e o rico em um lugar de dor e angústia. Além do mais, o pedido do rico não seria possível ser atendido, tendo em vista que havia uma separação entre eles, um grande abismo. De maneira que nem quem estava do lado de Abraão poderia atravessar para o lado do rico, e nem os que estavam do lado do rico poderiam atravessar para o lado onde estavam Abraão e Lázaro. O rico até chegou a pedir a Abraão que permitisse que enviasse Lázaro até a casa de seu pai, a fim de alertar os seus parentes acerca do que deveriam fazer para que não viessem também para aquele lugar de sofrimento. Então, Abraão lhe explicou que a família dele tinha os escritos de Moisés, né? Tinha as histórias da Bíblia, e os profetas, para saberem o suficiente a fim de não parar naquele local. Mas o rico insistiu que alguém até mesmo ressuscitasse dos mortos, e finalmente os parentes dele acreditariam. Porém, Abraão deixou claro que, se eles não acreditassem nas palavras de Moisés e no testemunho dos profetas, tampouco acreditaria que alguém pudesse ressuscitar. Com essa história, Jesus deixou bem claro
que a posse de riqueza não nos garante a entrada no céu, e sim a graça de Deus mediante a fé. O que adiantou para o rico adquirir tantas riquezas e não ter em sua vida a maior riqueza, que é a vida eterna? O exemplo do rico ensina muitas lições, dentre elas, a forma como utilizamos os bens que Deus nos concede. Não devemos desperdiçar os recursos que Deus nos abençoou. O rico tinha em mãos condições de ajudar o pobre Lázaro, mas negligenciou, deixou de fazer a chance de possuir uma riqueza no céu. Ele deixou de ajudar Lázaro e, com isso, ele perdeu a chance de possuir uma riqueza no céu. As preocupações com as riquezas terrenas nunca devem ser maiores do que o cuidado com a vida espiritual. A Bíblia ensina que devemos pensar nas coisas que vêm do alto, pois são elas que edificam e trazem uma recompensa eterna. Né? O que foi que aconteceu? Lázaro estava sempre ali na porta daquele rico. Ele nunca o ajudou. Chegou o dia em que Lázaro morreu e foi levado ao céu para viver junto com Abraão. Aquele rico também morreu, porém ele foi para um lugar de dor e sofrimento, para um lugar onde havia fogo. E aí o que foi que aconteceu? Ele pediu a Abraão que Lázaro molhasse os dedos na água e refrescasse os lábios dele, porque ele estava com muita sede. Abraão disse a ele que isso não poderia acontecer, porque quem estava do lado dele não podia atravessar, e quem estava do lado de Abraão não poderia atravessar para o lado dele. Ele pediu a Abraão que ressuscitasse então alguém dos mortos, para que fosse falar aos parentes dele, a fim de que os parentes dele não fossem parar naquele lugar. Só que Abraão, mais uma vez, explicou para ele que isso não era possível. Por quê? Eles não iriam acreditar. Se eles não estão acreditando na Bíblia, nos profetas que estão ali o tempo todo pregando, imagine acreditar em quem estava ressuscitando, em quem veio dos mortos. Até porque a Bíblia é clara em nos dizer que ao homem é dado uma única ordem: morrer uma vez só. Quem morre não tem como voltar, né? A gente vê às vezes algumas pessoas falando que tem algumas religiões que acreditam que os mortos têm como voltar, e enfim, acreditam nessas coisas, porém são tudo engano do inimigo. A nossa Bíblia é clara em dizer que não tem como, isso não existe. Quem morreu estando com Jesus está aguardando, né, ser chamado para ser julgado. Porém, quem morreu sem Jesus, infelizmente, tem um único destino que não é o céu, tá? Então, não acreditem quando vocês verem algum coleguinha falando ou na TV, não sei quem vai puxar seu pé. Isso é mentira, é engano do diabo, isso não existe, tá certo? Aqueles que morreram não tem como voltar, tá bom? E aí, com essa história, o que Jesus ele queria dizer para aqueles fariseus era que não importa as riquezas terrenas, porque eles estavam acreditando que as riquezas terrenas era o que levava a pessoa ao céu. E aí Jesus contou essa história mostrando que aquele rico, ele não foi para o céu, ele foi para o inferno. Não porque ele tinha dinheiro, não porque ele tinha recursos, mas porque ele deixou de ajudar quem precisava. E a nossa lição, ela traz uma pergunta, ela traz essa reflexão para nós. O que é que nós estamos fazendo com os recursos que Deus ele nos deu? Pro, eu não sou rico, a Pro também não é. Mas com o pouco que a gente tem ajudado o nosso próximo. Pro, mas de que forma eu posso ajudar o meu próximo? Eu posso ajudar o meu próximo com uma roupa minha que não está em uso mais. Não as que estão velhas, rasgadas, sem condições de usar. Não essas. Mas as roupas que ainda estão boas e que eu não uso mais porque eu já enjoei, porque eu ganhei novas. Aquele sapato que ainda tá bom, mas que eu já ganhei outros e que eu posso doar para aquela pessoa. Tá certo? Né? Algum brinquedo meu, algum algum item material, né, de, assim, escova de dente usada não, mas a nossa igreja, ela faz a arrecadação de alimentos e materiais de higiene, né? Então,
a gente pode sempre estar contribuindo com as ações sociais da nossa igreja, né? São ações sociais feitas não só para as pessoas da igreja, mas também para missões, tá certo? Então, dessa forma também a gente está realizando a obra do Senhor. A gente está ajudando o nosso próximo, né? A gente está garantindo o nosso lugar no céu. Quer dizer que só com isso que a gente vai entrar no céu? Não. Mas a Bíblia ela nos orienta a termos compaixão, a ter empatia pelo nosso próximo, né? E nessa história que Jesus ele contou, o que ele queria deixar claro era isso, que nós precisamos ajudar o nosso próximo, né? A Bíblia fala que o maior mandamento é este: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Como é que você pode amar o seu próximo se você não cuida dele? Entendeu? Então, vocês precisam cuidar do seu próximo também. Ah, pronto, tá certo, eu já faço isso. O que é que eu posso fazer mais? Além de tudo isso que você já faz, você pode orar pela vida dessa pessoa, né? Essas pessoas que a gente vê na rua, que a gente vê embaixo de marquises, às vezes famílias inteiras, nós podemos orar por eles, para que o Senhor envie pessoas, para que o Senhor trabalhe no coração deles, para que o Senhor os tire daquela situação em que eles se encontram. Porque ali eles também estão sendo manipulados pelo inimigo, de certa forma. Né? O inimigo está ali prendendo a vida deles a viver daquela maneira. Né? E o que Deus tem para nossas vidas, o que Deus tem para eles, não é uma vida de mendigo, não é uma vida de uma pessoa que passa necessidade, né? Mas é realmente uma vida de paz, de alegria, que a gente só encontra em Jesus. Então, vocês podem orar para que o Senhor estenda as mãos sobre a vida deles e traga eles para a presença do Senhor, hein? Dê uma vida digna. Dessa forma, a gente também está amando o nosso próximo, tá certo? E mais ainda é quando a gente vai lá, no término do nosso vídeo, manda o link para o nosso coleguinha falando de Jesus para ele. Dessa forma, a gente também está realizando a vontade do Senhor, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que fique gravado aí na mente de vocês, que nós devemos praticar a misericórdia com o próximo, né? Nós devemos ter esse olhar de compaixão, ter esse olhar de amor, em doar não só os bens materiais, mas doar também uma palavra de salvação. Às vezes tem alguém na sua porta pedindo alguma coisa, você não tem dinheiro para dar, não tem alimento, não tem roupa. Jesus, ele te ama, tem um plano de salvação na sua vida. Também é amar o próximo falar de Jesus, tá? E o nosso ponto central da nossa aula é que a maior riqueza que podemos ter é a vida eterna. E nós só podemos garantir a vida eterna fazendo a vontade do Senhor, falando do amor dele, amando o nosso próximo, obedecendo aos nossos pais, orando, jejuando, lendo a Bíblia, tá certo? Então, que vocês gravem isso na mente de vocês, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Agora nós vamos fazer a correção da nossa atividade. Se você já fez a atividade, você vai corrigir comigo agora. Se não, você vai pausar o vídeo, como a Pro sempre fala. Pausa o vídeo, faz a atividade primeiro e depois vem corrigir, tá certo? Vamos lá. Bom, primeira questão. Encontre as palavras relacionadas à lição no caça-palavras abaixo. Pois bem, na primeira fileira de linhas, na horizontal é deitado. Na horizontal, no final do quadro, tem lá a palavra céu. No final do quadro, na primeira linha deitado, tem a palavra céu, tá? Então, vocês podem riscar. Na terceira linha, também na horizontal, vocês contam a primeira linha, onde está a palavra céu, segunda linha, terceira linha. Na terceira linha,
tá? Nesse mesmo lado em que está céu, tem a palavra riquezas. Então, vocês vão procurar a letra R, nessa terceira linha, perto da palavra céu, e vão riscar até o S, até o C de sapo, tá? Riquezas. Aí, vamos para a parte vertical, tá? Em pé. Na primeira fileira, em pé, vocês vão contar 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta linha, tá? Em pé, na quinta linha, vocês vão riscar a letra T até o S de sapo de novo, tá? Tem a palavra traças. Pode riscar essa palavra, traças. Na vertical, primeira linha do quadro, vertical em pé. Contem até a linha 5 e risquem a parte do T até o S, tá? Traças. Bom, andando um pouquinho, né? Tem traças. Aí do ladinho tem a letra U. De junto desse S tem a letra U. Vocês vão contar esse U. Tem outro U embaixo desse U. Vocês vão riscar a palavra tesouro, tá bom? Tem a palavra traças, certo? Você já riscou. De junto do S tem a letra U. Vocês não vão riscar U. Embaixo desse U tem outro U. Vocês vão riscar a palavra tesouro. Tá embaixo dessas duas letras U, tá? Bom, ainda na terceira linha, só que no meio do quadro, na vertical, terceira linha, vertical em pé, tem a palavra ferrugem. Ferrugem com F, F de faca. Vocês vão riscar até a letra M de maçã, tá? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Pronto, na quarta linha, de baixo para cima, vocês vão contar da última linha do quadro, tá? De baixo para cima. A última linha do quadro contém 4 fileiras. Na quarta fileira, depois da palavra ferrugem, na quarta fileira, tem a palavra Lázaro. Lázaro. Podem riscar do L de lápis ou L de lápis até o O de ovo, tá? Risquem até lápis. Depois de Lázaro, né? Na quinta linha, ainda de baixo para cima, quinta linha, depois da palavra Lázaro, tem a palavra rico. Depois de Lázaro, quinta linha, de baixo para cima, tem a palavra rico. Ela tá na vertical, tá? Tá em pé. Tá em pé. Depois de Lázaro. Então, é só... Depois que riscou Lázaro, vá um pouquinho pro lado. Conta a quinta linha. Depois de Lázaro, pode riscar a palavra rico, tá? E de baixo para cima, vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eita. Peraí. Ficou difícil para eu enxergar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, na oitava linha de baixo para cima. Oitava linha de baixo para cima. Na vertical. Na horizontal, perdão. Na horizontal, que é deitado. Ah, vocês já riscaram. É a palavra eterna, tá? Eu vou mostrar a imagem para vocês. Vou colocar aqui a imagem. Pronto. Aí. Qualquer coisa é só pausar o vídeo e procurando onde elas estão, cada palavrinha onde estão. E aí vocês riscam, tá certo? Bom. A segunda questão diz assim:
Marque um X na frase verdadeira. Aí vai lá. A primeira frase. Havia um homem rico que andava sempre bem vestido. Pode marcar um X. É verdade. É uma frase verdadeira. A segunda frase. Certo dia, Lázaro morreu e foi levado pelos anjos ao céu para estar junto de Jesus. A história contou que foi junto de Jesus? Não. Então não marca, né? A história contou que ele foi para junto de Abraão, tá? Então esse vocês não vão riscar. Terceira frase. O rico também morreu e foi levado a um lugar de alegria. O rico morreu e foi levado a um lugar de alegria? Não. Então, vocês também não vão fazer um X aí, tá? O rico morreu e foi levado a um lugar de sofrimento, de tristeza, angústia, um lugar quente, ou Hades, que é o inferno. A quarta frase. Lázaro só havia experimentado sofrimentos. Podem riscar. Verdade. Lázaro só havia experimentado sofrimentos na sua vida terrena, tá? A quinta frase. Devemos guardar riquezas na terra. É isso que a nossa lição está falando hoje? Não. Então, vocês não vão riscar essa frase. A nossa Bíblia ela nos orienta a guardarmos o nosso tesouro no céu, pois lá a traça não come e a ferrugem não corrói. Traça é um bichinho que geralmente sempre fica na madeira. Bichinho preto, tem uma casinha branca. Sempre tem, né? E aí ele fica na madeira. Ele come a madeira, né? Faz a madeira ficar mole e ruim. E aí a gente perde aquele móvel. Tem os cupins também que ficam dentro da madeira, né? Que comem a madeira, fica aquelas linhas pretas na madeira. Pois bem, é justamente isso, tá? A nossa Bíblia fala que no céu não existe isso. Então, nós devemos guardar os nossos tesouros no céu, tá? E as riquezas, a última frase, a sexta frase. As riquezas guardadas no céu acabarão um dia. Não risque essa frase, que isso não existe. É como a Pró já acabou de falar. No céu tudo é eterno. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Então, lá não tem ladrão para roubar, a gente não precisa ter medo, não tem ferrugem para destruir aquilo que a gente tem. Então, essa frase está totalmente errada, tá certo? Essa foi a nossa atividade de hoje. Crianças, agora nós vamos... Fechem os olhos e orem junto com a prova. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por essa aula, queremos te agradecer também pela vida dessa criança, sua família, que o Senhor guarde a vida dela debaixo do teu sangue, abençoe ela, a sua família, que o Senhor também abençoe a vida do nosso pastor e a família dele, guarda dos nossos irmãos em Cristo, que a sua palavra possa nos ajudar a sermos pessoas que têm compaixão e empatia pelo próximo. É o que nós pedimos, desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Faça o envio do vídeo dessa aula para aqueles que você sabe que precisam ouvir falar de Jesus. Falem de Jesus para os seus amigos, para os seus colegas. Não se esqueçam de fazer o bem ao próximo, certo? Beijo, até semana que vem.